oitavo ano. Nosso conteúdo hoje é um conteúdo novo. A gente vai trabalhar sobre alimentos e nutrientes. Vocês irão assistir a alguns slides explicando sobre esse conteúdo. Logo após a gente estudar sobre esse conteúdo, vocês assistirem a esses slides, a explicação desses slides, vocês podem estar tirando as dúvidas no grupo, certo? Estarei esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Como falei anteriormente, o nosso conteúdo hoje é alimentos e nutrientes. Por que nos alimentamos? Muitas pessoas diriam que é para matar a fome. Sim, a alimentação mata a fome. Porém, nem tudo que sacia nosso apetite está realmente nos alimentando de maneira correta. Os alimentos são importantes por serem fontes de quê? De energia e também fonte de substâncias necessárias ao nosso corpo. Energia e substâncias apropriadas são essenciais para o nosso organismo, pois são usadas por ele para, por exemplo, reparar tecidos lesados, crescer e manter-se funcionando corretamente. Então, os alimentos eles são importantes por quê? Ele tem o que? Fontes de energia e também são fontes de quê? Fontes de substâncias necessárias para o nosso corpo. Essas energias e substâncias apropriadas são essenciais por quê? Para o nosso organismo, pois são usadas para parar tecidos lesados, a gente crescer e a gente manter sempre o nosso corpo em funcionamento corretamente. Os alimentos contêm nutrientes. Agora a gente vai falar sobre os alimentos que contêm nutrientes. Vamos primeiro falar sobre reparo de machucados. Nosso corpo está sempre em atividade. Parte dessa atividade consiste em fazer os reparos necessários, como cicatrizar machucados. O organismo humano tem a capacidade de reparar alguns danos que venha a sofrer, regenerando os tecidos lesados, mas para reparar esses danos na pele, nossos músculos precisam que o nosso corpo tenha substâncias provenientes dos alimentos. Então, para a gente ter esse reparo dos nossos machucados, nosso corpo precisa de substâncias que venham do alimento. Então, para a gente conseguir ter esse reparo, a gente precisa ter esses provenientes dos alimentos em nosso organismo, em nosso corpo. Crescimento. Os alimentos são importantes para o crescimento do organismo e reparar os danos que possam ocorrer em alguma de suas partes. Então, para crescer, nosso corpo precisa de substâncias, não é? Que entram no processo de constituição dos músculos, dos ossos e da pele, do sangue e de todas as suas outras partes. Essas substâncias também vêm dos alimentos. Nosso organismo desmonta os alimentos em minúsculos pedaços, que são tão pequenos que não os podemos ver. Depois, ele absorve esses pedaços. Nos alimentos, há algumas substâncias que o nosso corpo não aproveita. Essas substâncias não aproveitáveis formam as fezes, que são eliminadas ao evacuar. Os minúsculos pedaços de alimentos absorvidos no processo da digestão são usados no processo de constituição da pele, dos músculos e do sangue, e etc. Então, o nosso organismo ele desmonta os alimentos em minúsculos pedaços. Depois que eles ficam em minúsculos pedaços, com esses pedaços tão pequenos que a gente nem consegue ver, ele absorve alguns pedaços. Então, eles absorvem alguns e outros pedaços, eles não são absorvidos. Então, esses que não são absorvidos, eles são eles formam as fezes e que são eliminados. E os que são aproveitados, eles servem para o nosso sangue e para ser usado também na constituição da pele e dos músculos. Agora, a gente vai falar sobre o funcionamento adequado do nosso corpo. O bom funcionamento do corpo depende da presença de certas substâncias que ele não consegue produzir.
Tais substâncias que devem estar presentes na alimentação são importantes para regular processos que ocorrem no nosso organismo. O limão e a laranja contêm vitamina C, que é um exemplo desse tipo de substância. Sem vitamina C, nosso corpo não funciona direito e podemos, por exemplo, adquirir uma doença chamada escorbuto, que é caracterizada por fraqueza, palidez, dores nas articulações e sangramentos nas gengivas e no nariz. Nutrientes e suas funções. Nutriente é toda substância presente na alimentação de que o organismo pode se utilizar para crescer, para se manter vivo ou para reparar as partes machucadas ou desgastadas. Um nutriente tem função energética quando ele dá energia para o funcionamento das células. Um nutriente tem função plásticas que atua como material para a constituição das partes do corpo. Por exemplo, para produzir novas células que substituem células mortas, e o nutriente tem função reguladora se ele atua no organismo, ajudando a controlar uma ou mais atividades vitais. Agora a gente vai falar sobre os vários tipos de nutrientes. Há nutrientes de diferentes tipos, como proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas. Todos eles são importantes, não devem faltar nem estar presentes em excesso em nossa alimentação. Quando faltam nutrientes na alimentação, a pessoa pode ficar o quê? Desnutrida e ter problemas de saúde. Agora a gente vai falar de cada um desses tipos de nutrientes. Vamos falar sobre as proteínas, sobre o carboidrato, sobre os lipídios, as minerais e as vitaminas. Proteínas. Nosso corpo contém muitas proteínas. Elas participam da constituição ou construção de músculos, pele, sangue, coração, pulmões, cabelos, pelos, unhas e de várias outras partes do nosso corpo. Por isso, é essencial que a gente ingira em nosso corpo proteínas. Elas são necessárias ao crescimento e aos reparos no organismo. Além disso, são fundamentais para regular o correto funcionamento do corpo. Leite, queijo, ovos, carnes e peixes estão entre os alimentos mais ricos em proteínas. Mas há outros alimentos que contêm bastante desse tipo de nutrientes. É o caso do feijão, da lentilha, da soja, do trigo e do arroz integral. Não há necessidade de comer carne em todas as refeições. Em uma dieta com vegetais variados, acompanhadas de leite, queijo ou ovo, é possível obter as proteínas que o nosso corpo necessita. Então, aqui eu trouxe para vocês 10 alimentos ricos em proteínas, que são o salmão, o frango, o camarão, a carne vermelha, o atum, a soja, os ovos, o espinafre, o aspargos e as lentilhas. Agora a gente vai falar sobre os carboidratos. Você já percebeu que em propaganda de muitos produtos alimentícios se usa a palavra energia, né? Então, a alimentação é fonte de energia para o organismo. São carboidratos, nutrientes presentes nos alimentos, que fornecem grande parte da energia necessária às atividades do corpo. Ninguém consegue se manter ativo, brincar, praticar esportes, estudar e realizar todas as suas atividades diárias sem ingerir carboidratos. As frutas contêm carboidratos e são fontes de energia. Um carboidrato muito importante é o amido, presente no pão, na batata, na mandioca, na farinha, no macarrão, na lasanha e nas massas em geral. Outro carboidrato é o sacarose, ou açúcar de cana, usado para adocicar sucos, refrigerantes e outras bebidas. Apesar de serem importantíssimos, os carboidratos não devem ser ingeridos em quantidades excessivas.
Quando uma pessoa come massas ou bebe refrigerantes exageradamente, ele está consumindo mais energia do que seu corpo precisa. O que acontece então? O organismo usa esse excesso de energia para produzir gordura além da necessária e que fica armazenada. Com isso, a pessoa pode engordar demais e mesmo assim fica desnutrida. Carboidratos matam a fome, porém não são os únicos nutrientes necessários. Outros nutrientes importantes podem estar em falta na dieta. O açúcar de cana também oferece outros riscos à saúde, entre os quais favorece a formação de cáries, quando consumido em excesso. Para evitá-las, é importante escovar os dentes, principalmente após ingerir alimentos com açúcar. Lipídios. Óleos e gorduras são chamados de lipídios. Então, o óleo e as gorduras são chamados de lipídios. Os lipídios entram na constituição, por exemplo, da pele e dos músculos. Podem também ser empregados pelos organismos como fonte de energia caso faltem carboidratos. O excesso de lipídios pode fazer a pessoa engordar, pois aqueles que não são usados de imediato pelo organismo são armazenados. Banha, manteiga, margarina, linguiça, salame, mortadela, presunto, óleos e azeites são ricos em lipídios e devem ser ingeridos com bastante moderação. Vitaminas e minerais. Você já ouviu alguém dizer que o leite é bom para os ossos e que o espinafre é bom para o sangue? O leite e seus derivados contêm um nutriente chamado cálcio, que entra na constituição dos ossos. O espinafre contém outro nutriente, chamado ferro, que é indispensável para a formação da substância vermelha que existe no sangue. A falta de cálcio pode trazer problemas aos ossos e aos dentes. A falta de ferro pode provocar anemia. Cálcio e ferro são chamados nutrientes minerais. Os nutrientes minerais são importantes para o funcionamento adequado do organismo. Eles são encontrados, por exemplo, no leite e nos vegetais. O sódio é outro exemplo de nutriente mineral. Ele é essencial para o corpo e está presente no sal. Contudo, exagerar no consumo de sódio pode provocar sérios problemas na saúde, como pressão alta e falha nos rins. Fibras da dieta. As chamadas fibras da dieta fazem parte de frutas, legumes e verduras, por exemplo. Nosso corpo não digere as fibras, ou seja, não consegue desmontá-las durante a digestão. Então, por que devemos ingeri-las? A presença de fibras impede que as fezes fiquem mais duras, ou seja, facilita a evacuação. A prisão de ventre pode ser combatida comendo-se diariamente verduras, legumes e frutas. Eu trouxe aqui um gráfico do conteúdo calórico de alguns alimentos. A margarina. O conteúdo calórico da margarina é 745 calorias. A manteiga, 718 calorias. O amendoim torrado, 586 calorias. A batata frita, 546. O chocolate, 500. O bife bovino grelhado, 300 calorias. Pão francês, 265 calorias. Frango frito, 254 calorias. Feijão preto, 133 calorias. Arroz branco e cozido, 123 calorias. Atum enlatado em água, 116 calorias. Batata cozida, 93 calorias. Banana, 89. Maçã, 52. Laranja 50, tomate 23 e alface 14 calorias. Um outro gráfico aqui, ó, o gráfico do tempo necessário para gastar 250 calorias.
Quando a gente está sentado, para a gente gastar 250 calorias, a gente gasta 3 horas e 34 minutos sentados para gastar essa caloria. Em pé, quando a gente está em pé, a gente gasta 1 hora e 47 minutos. Quando a gente está andando, a gente gasta em 1 hora e 11 minutos. Quando a gente está pedalando devagar, a gente gasta 54 minutos. Se nadando devagar, a gente gasta 36 minutos. Pedalando rápido, a gente vai gastar esses 250 calorias em 31 minutos. Correndo, a gente vai gastar em 27 minutos. E nadando rápido, a gente vai gastar em 21 minutos. Gostaram da aula? Agora vamos lá para o grupo. Vamos lá para o momento da gente esclarecer as dúvidas. Eu quero ver as perguntas de vocês lá no grupo. Estou aguardando, certo?